Bom dia a todos. Então nós vamos analisar um pouco essa questão da descendência de Maria, se ela era levita ou se ela era judia, ok? Primeiro, qual é a origem da controvérsia? Por que existe essa controvérsia? Porque o Evangelho de Lucas dá a entender, eu vou chegar lá nesse ponto, eu vou mostrar para vocês, que Maria seria da tribo de Levi. E os cristãos, eles acreditam que Jesus nasceu fruto do Espírito Santo, nascimento virginal. Então, José não seria o pai biológico de Jesus, seria um pai adotivo. Só o homem que assumiu a paternidade de Jesus. É isso que o Novo Testamento diz e a Cristologia diz nos últimos 2000 anos. Portanto, eles argumentam que Maria era da tribo de Judá, porque senão não teria como Jesus ser o Messias. Porque se José não era o pai biológico dele e Maria não era da tribo de Judá, então não teria como Jesus ser o Messias. Porque o Messias tinha que pertencer a essa tribo, a tribo de Judá. Ok? Então, isso é a origem da controvérsia, por isso que tem essas discussões acerca desse tema. Israel era formada por 12 tribos, né, que são os 12 filhos de Jacó. Todo mundo sabe disso. Aqui é uma imagem ilustrativa que eu peguei no Google, todo mundo sabe disso. E os levitas, eu acho que a maioria também sabe que eles não receberam parte na herança, né? Porque essa tribo ela foi separada para o serviço sacerdotal. Eram os descendentes de Arão. Então logo essa tribo receberia os dízimos das demais tribos de Israel. Conforme você pode ver em Deuteronômio 18, ó. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Então os levitas não iam ter parte. Como é que os levitas iam viver? Eles iam viver do dízimo e das ofertas das outras tribos. Então é mais ou menos assim. Então, eles não receberam partes na partilha lá das tribos, das terras, eles não receberam. Eles recebiam só as primícias aqui, ó. Dá-lhe as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, das tuas ovelhas, etc. Inclusive tem muito pastor aí que recebe dízimo, né? Mas o dízimo era alimento e eram as primícias dos filhos de Israel. Mas não é o tema desse vídeo, ok? E qual é o problema dessa questão de Maria, Ronaldo? Lucas começa o seu evangelho dizendo que Isabel, a mulher de Zacarias, era dessa tribo. Olha o que Lucas fala. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, das filhas de Arão. Então Isabel, a mulher de Zacarias, era uma filha de Arão. Se ela era uma filha de Arão, Isabel, ela era uma levita, ela pertencia à tribo de Levi, e o seu nome era Isabel. Ela pertencia a essa tribo aqui, ó, de Levi, a mesma tribo de Arão. Então Isabel seria dessa tribo, correto? E diz que Maria era sua parenta. Ó, eis que também Isabel, tua prima, que eu estou usando a tradução Ferreira de Almeida, tá? Mas aqui é tua parenta, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Então o nascimento de João Batista também foi um milagre. E Maria era parenta de Isabel. Aqui é o anjo falando com Maria, ó, Isabel, tua parenta, correto? O termo grego aqui que está traduzido como prima é sugênis, e é uma junção do termo sim e do termo genus. Genus quer dizer biológico, consanguíneo. É o mesmo termo que deriva em português a palavra genética, é da mesma raiz. Geneticista, genética, tudo isso vem da mesma palavra. Até em Apocalipse, Jesus fala assim lá no capítulo 21. Eu sou a raiz de Davi, eu sou o genus de Davi. Só que ali é genus separado, sozinho. Mas genus com alguns complementos tem o mesmo sentido, de parentesco. Eu até deixei aberto aqui o aparato crítico, aqui é do Bible Hub. Aqui, ó, genus. Ó, esse termo aqui, sim, junto com o termo genus, em grego. Então é um parente consanguíneo. Aqui tem todas as referências que aparecem, ó, de genus. Tá? Aqui tem um aparato crítico, dicionário Strong e tudo. Então é isso que significa genus. Tanto que aqui eu printei, mas eu já mostrei ali para vocês. E respondendo sua mãe disse, aqui, ó, Lucas 1,61, não, porém este será chamado João, que era o nome de João Batista. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Então aqui é a mesma derivação do mesmo termo, só que aqui é sugenia, em vez de ser sugênus. É uma outra declinação do mesmo termo, só varia o sentido no grego, mas é a mesma coisa. Então, tua parentela, quando Zacarias fala que ia botar o nome do menino de João, ele fala, peraí, mas ninguém da tua parentela, ou seja, da tua sugenia, dos teus parentes, não tem ninguém com esse nome de João. Por que você vai colocar esse nome? Então é uma declinação do mesmo termo, ok? Aí um argumento que o pastor apresentou, um argumento comum é de que o termo sugênis ele pode ser usado para parentela, num termo geral.
e não necessariamente um parente próximo, ou primo, ou um primo de sangue. Por exemplo, aqui é uma imagem printada no dicionário Strong. Vocês podem ver a definição de sugênis no grego. A primeira é da mesma família, semelhante a ou parente de sangue. Já o outro sentido do termo, no sentido mais amplo, ele pode se referir da mesma nação, um compatriota. Então não quer dizer necessariamente que seja primo. Então, por exemplo, se eu falar assim, Jacó veio do Egito com toda a sua parentela, eu poderia dizer que seriam de várias tribos diferentes, a tribo de Ruben, a tribo de Manassés, a tribo de Benjamim, a tribo de não sei de onde, mas eram todos sugênis, correto. Só que mesmo nesse exemplo hipotético que eu estou dando, se Jacó veio do Egito lá com toda a sua parentela, eles ainda eram parentes consanguíneos, porque todos eram descendentes de Jacó, tá? Mas continuando aqui, Lucas usa o mesmo termo, sugênis, aqui é a mesma palavra, no versículo capítulo 2, 44, de uma forma um pouco mais genérica. Então esse é o argumento. Porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram pelo caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Então tá vendo, Ronaldo? Não é porque o termo grego sugênis quer dizer também parente de sangue, quer dizer que ele vai ser usado sempre assim. Ele pode ser usado no sentido mais amplo. Correto, eu concordo. Então o argumento é de que o termo, por ser utilizado também no sentido mais amplo, não significa que Maria e Isabel fossem da mesma tribo, mas poderiam ser apenas sugênis, perdoe que eu errei a letrinha, que meu teclado está bem ruim, por serem ambas israelitas. Como elas eram conterrâneas, ambas filhas de Israel, então elas são apenas sugênis por causa disso, não porque elas pertencessem à mesma tribo. É o que dizem. Quando um termo é aplicado em dois sentidos, eu já falei disso de termo aplicado em dois sentidos, que nem eu falei na palavra Elohim. Só fazer uma pausa aqui. Que quer dizer Deus. Você vai ver Elohim usado para Deus de Israel e vai ver Elohim usado para Deus pagão. Tá? Só um exemplo. Então, quando um termo é aplicado assim em dois sentidos, o contexto e a construção da frase é que vão determinar o sentido. Eu não posso aplicar o mesmo sentido do mesmo termo toda vez que ele aparece, se ele é usado em contextos diferentes que se referem a coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo hipotético aqui para vocês. Seu pai é brasileiro, a sua mãe é japonesa. Então você vai ter parentes tanto de um povo, do povo japonês, quanto do outro povo, do povo brasileiro. Mas não significa que todo brasileiro ou todo japonês seja o seu parente. Então eu posso usar aqui em português mesmo, eu posso fazer duas frases usando a mesma palavra, só que em sentidos diferentes. Por exemplo, eu fui jantar na casa dos meus parentes japoneses. Quer dizer que o grupo de japoneses também pertence ao meu grupo de parentes, aos meus sugênis. Agora, se eu disser assim de uma forma mais específica, olha fulano, eu vi o japonês, o seu parente no bar. Eu estou usando o mesmo termo, parente. Mas eu estou me referindo a um japonês específico que é parente dessa pessoa. Então não quer dizer que todo japonês seja parente dessa pessoa, mas quer dizer que ele tem um parente específico aqui no caso, um parente próximo, consanguíneo. O mesmo acontece nesse termo. Então não é porque sugênis também pode ser usado num termo geral para se referir a uma parentela ou a um grupo familiar maior, que quer dizer que ele vai ter sempre esse sentido. Eu tenho que ver no contexto. E como Lucas diz que Isabel era parente de Maria, então logo não teria como elas serem de tribos distintas. Senão Lucas teria dito assim, o anjo teria dito assim, eis que Isabel, a parente nossa, ou a parente vossa, dos israelitas, também está grávida. Mas o anjo ele usa um pronome possessivo, tua parente. Então quer dizer que não era uma sugênie num termo mais amplo, genérico. Era uma sugênie específica de Maria, ok? Por isso que a maioria das Bíblias traduz prima nesse versículo, já para dar um sentido mais de proximidade maior, porque a palavra primo em português, ela quer dizer parentes próximos. Nem sempre quer dizer primo literalmente. Por exemplo, você pode ter um primo de segundo grau, um primo de terceiro grau, ou até um primo distante. Mas primos quer dizer que são parentes consanguíneos, são mais próximos, correto? Por isso que as Bíblias traduzem assim, tua prima. Porque como o anjo foi bem específico, então quer dizer que era uma parente próxima de Maria, e não uma parente genérica de todos os israelitas, correto? E o próprio Lucas utiliza exatamente esse mesmo termo, sugênis, alguns versículos adiante, e ele faz uma distinção entre parentes e não parentes, sendo todos filhos de Israel. Aqui, em Lucas 1,57, ele usa o mesmo termo aqui, E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. E os seus vizinhos, aqui Lucas está usando um termo, e parentes. Você pode ver que o Lucas usou dois termos, vizinhos e parentes. Então, se o termo aqui, sugênis, fosse usado de uma forma genérica para se referir a toda a parentela,
Então não teria necessidade de Lucas fazer aqui a distinção e usar dois termos diferentes. Ele podia ter falado assim, ó. E os seus parentes ouviram que tinha um Deus usado para com ela um grande misericórdia. Simples. Ele podia ter omitido isso daqui, ó. Mas por que Lucas fez uma distinção? Porque nem todos que eram vizinhos de Isabel eram parentes dela. Eles eram todos filhos de Israel? Eram todos israelitas. Então seriam todos eles sugênitos? Não. Então por isso que ele faz uma distinção. Isso, inclusive esse versículo aqui que eu mostrei, agora que eu estava reparando, eu acho que foi o mesmo que o pastor usou, não tenho certeza, mas se não for, perdoem aí. Você pode ver que aqui onde ele usa o termo parentes de uma forma geral, ele também faz uma distinção, ó, conhecidos. Só lembrando que aqui no contexto ele estava Israel e todos ali eram filhos de Israel. Então quando Lucas faz uma distinção, ele quer dizer que nem todos os filhos de Israel eram parentes de Maria e José. Entendeu? Nem todos eram parentes consanguíneos. Não quer dizer só porque eram filhos de Israel, todo mundo eram parentes. Correto? Então se o termo fosse apenas genérico, para se referir a membros e não familiares, a membros não familiares, mas apenas a conterrâneos, não haveria necessidade, né, de Lucas, e sempre que ele usar o termo, ele fazer essa distinção, né, no mesmo versículo. Afinal, todos ali eram filhos de Israel. Correto? Um argumento que não foi usado no debate, mas teria sido muito bom se tivesse sido usado, eu sei porque eu já vi esses debates a me postaram aqui em canal, ou por e-mail, não me lembro, mas teria sido muito bom, então eu já vou mostrar aqui já para englobar o assunto do vídeo. Ah, Ronaldo, Isabel poderia ser da tribo de Judá como Maria, e se casou com Levita em casamento misto. Então vamos supor, Maria e Isabel eram judias. Esse aqui é um argumento que eu acho que eu recebi por e-mail há muito tempo, eu não me lembro, vocês perdoem, mas não foi usado, tá? Só para deixar claro, não foi um argumento do pastor Ronaldo que eu estava debatendo. Então, as duas poderiam ser judia, mas aí Isabel se casou com Levita, aí automaticamente ela passou a pertencer à casa de Levi, à tribo de Levi. Por quê? Porque ela se casou com Levita. Seria até um bom argumento, inclusive. Mas só que aí tem um problema esse argumento, entendeu? Porque Lucas menciona que Isabel era filha de Arão. Então se ela fosse só uma judia casada com Levita, Lucas não iria especificar isso daqui, ó, filha de Arão. Então se Lucas especifica que Isabel era filha de Arão, é porque ela era descendente de Arão, não por casamento, mas porque ela era descendente de Arão mesmo, Arão lá de Moisés, o irmão de Moisés, correto? Então só para deixar aí mais um argumentozinho aí que provavelmente vocês vão ver muito isso aí também, nesse tipo de debate dessa questão. Aí o segundo ponto que eu abordei, além do termo grego, foi a questão da permanência de Maria. Porque segundo Lucas, Maria ficou com Isabel por quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Aqui, conforme vocês podem ver em Lucas 1,56. E qual é o problema, Ronaldo, de Maria ter ficado com Isabel 3 meses? O problema é o seguinte, os levitas, que nem eu mostrei ali em cima, eles não tiveram terra. Eles não tiveram parte na herança porque eles foram separados para o serviço sacerdotal. Logo, eles não tinham como produzir alimento. Se você não tem terra, você vai produzir como? Magicamente? Não tem como. Então como é que o levita se alimentava? Como é que ele comia? De onde vinha o dinheiro dele? O sustento do levita provinha do que as outras tribos produziam e separavam as primícias, né? E davam aos levitas. Isso era o dízimo. Esse que é o verdadeiro dízimo. Então os levitas cuidavam do templo e das coisas do Senhor e recebiam os dízimos como sustento. Uma coisa bem simples. Eu acho que até hoje existe um sistema parecido, mas também não é o foco desse vídeo, ok? Logo, conforme Números 18, apenas os levitas podiam receber os dízimos e consumir como sustento. É o que eu postei aqui, ó. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar. Então era específico para essa tribo, a tribo de Levi. Ó, mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo que é do altar e a tudo que está dentro do véu. Ou seja, tudo aquilo que era referente ao templo. Aqui ele usa muito essas palavras, congregação, essas coisas, porque essa lei foi dada do deserto, mas depois veio o templo, tá? Só para deixar claro aí. Então eu tenho vos dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, ou seja, iam ser ministros, eles iam ministrar o sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Então, tudo aquilo tocante ao serviço sacerdotal, incluindo os alimentos, era só para os levitas. O gentil não podia ter parte naquilo que era dos levitas, porque Deus determinou que aquilo seria o sustento deles, incluindo as coisas sagradas, o serviço do templo, os alimentos, era tudo específico para os levitas. Pelo menos é o que dá a entender o texto. Aqui, ó, em Números 18, ó. Disse também o Senhor a Arão, isso aqui é Arão, irmão lá de Moisés: na sua terra herança nenhuma terá, e no meio deles nenhuma parte terá. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel.
E eis que aos filhos de Levi eu tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, aos filhos de Levi, pelo ministério que executa, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel, ou seja, as outras tribos, se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Aí eu postei uma imagem aqui de um aparato crítico, que acho que é da Bible Guide, que é um dos melhores, inclusive, onde eles mostram aqui, ó, versículo 22 e 24. Nenhum outro israelita, além dos sacerdotes do levita, entrará no santuário, sob pena de se tornarem culpados, terem de morrer. Só os levitas poderiam exercer ali atividade, dízimo, oferta, essas coisas. Era tudo exclusivo apenas da tribo de Levi, correto? Aqui também é um outro versículo, mas aqui se refere também a sacerdotes, mas eu postei só para fazer um paralelo, que os levitas, né, os sacerdotes, eles tinham que se apartar das coisas santas de Israel, etc e tal, que era uma coisa que só os levitas podiam comer, tá? Então, só dando uma resumida aqui, era exclusivo. E esse versículo aqui de Levítico, que eu postei até outra imagem no grupo, acho que foi outro versículo que eu postei, por ter um termo diarista, começou a surgir uma outra discussão acerca do termo diarista. Ah, mas então o diarista não pode comer das coisas do Senhor? Mas eu não queria tocar muito nesse assunto, porque se a gente for começar a analisar um outro termo, a gente foge do foco do vídeo, tá? Então eu vou pular um pouco essa parte, até porque ali o termo diarista se refere a pessoas que não eram sacerdotes. Era quem ou prestava algum serviço, ou quem ia ao templo, ou por algum motivo, levar uma oferta, levar o dízimo, ou coisa assim. Mas também não é o foco desse vídeo, senão eu começo a entrar naquela falácia da voltinha, né? Em vez de você focar num tema, você começa a pegar um outro tema que não tem nada a ver com o debate, aí você sai do tema principal. Então eu vou evitar isso. Mas a refutação que eu recebi do pastor foi a seguinte, ó. Então o levita não poderia dar uma comida a alguém? Não, na verdade poderia. Eu até deixei claro isso no áudio que eu falei para ele. Os levitas também tinham que dar e praticar a caridade como qualquer outro israelita. É um mandamento da Torá. Tem que praticar a caridade, ajudar o pobre, a viúva, o órfão, a necessidade. Até um tipo de dízimo, né, digamos assim, o levita também tinha que dar. E só uma curiosidade para quem não sabe, os sacerdotes que recebiam também o dízimo, eles também tinham que dar o dízimo. Coisa que a gente não vê hoje em dia nas igrejas, né, mas também estava lá na lei. Então, uma coisa é você dar um alimento ao necessitado, uma pessoa que tem fome. Isso não é pecado e não é proibido. Deus não é um ser tirano. Agora, outra coisa é você manter uma pessoa em sustento por um tempo. Então não tem comparação entre você dar um alimento para uma pessoa. Ah, eu estou com fome, me dá um prato de comida. Ou você manter aquela pessoa por um bom tempo sustentando aquela pessoa. São contextos diferentes. Foi isso que eu tentei explicar, ok? Porque os dízimos, como eles eram para o levita, então não seria justo para as outras tribos de Israel se elas pagassem os dízimos e o levita ficasse mantendo uma pessoa lá que não fosse levita sendo sustentada pelo que as outras 11 tribos pertenciam. Aí não teria muita justiça, então por isso que era exclusivo aos levitas. Aí eu citei como exemplo para ele, inclusive, o caso de Davi, que Jesus até citou lá no Novo Testamento. Porque Davi teve fome, ele estava lá com os soldados dele, com os companheiros dele. Aí ele foi pedir para o sumo sacerdote, ó, me dá 5 pães na minha mão, né, o que você achar. E o sacerdote respondeu a Davi, eu não tenho pão comum na mão, eu tenho, porém, um pão sagrado. Inclusive, esse aqui foi um outro tema da discussão nossa, né, que ele entendeu que aqui quando o sacerdote fala um pão comum, que o sacerdote poderia existir 2 tipos de pães. Mas eu vou chegar lá também. Aí o sacerdote fala, ó, se os seus moços se abstiverem de mulheres, aí eu posso dar os pães sagrados. Por quê? Porque o sacerdote era avarento, que não podia dar um pão para um pobre? Não. É porque aqueles pães eles tinham regras específicas para os levitas. Então ele só podia dar se tivesse algumas condições, porque eram pães separados, eram consagrados ao Senhor. Aí Davi fala que os homens dele já estavam sem contato com as mulheres, desde ontem, anteontem. E aí ele fala, de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se no outro vaso. O vaso de quem? As pessoas. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os pães da preposição. Então você vê que essa questão do alimento dos levitas era tão sagrado, digamos assim, que até o sacerdote, para dar o pão para Davi, ele teve que perguntar, ó, se os homens estão puros, eles não se contaminaram com mulheres? Porque aquilo era específico, era consagrado, não era uma coisa que você podia sair simplesmente e dando para qualquer um, sendo que Deus determinou na lei que aquilo que era sagrado, separado, era sagrado e separado, e que era dos levitas, era dos levitas. Aí o pastor disse que há uma diferença entre pães santos e pães comuns. Ó, porque esse pão é sagrado, eu não tenho pão comum à mão. E que os levitas não poderiam partilhar de alimentos santos apenas. Que estes pães eram diferentes, por serem referentes a um serviço religioso.
Aí eu falei para ele que o dízimo que os levitas recebiam também eram santos, no sentido de serem separados para o Senhor, e também pertenciam ao serviço religioso. Aqui, ó, segundo a própria Bíblia. Só dar uma pausa aqui no vídeo. A palavra santo, para quem não sabe, em hebraico, quer dizer separado. Eu já falei isso em 500 vídeos, meus inscritos já sabem disso. Santo não é aquela concepção católica sem pecado, que fica rezando o dia inteiro. Não, santo é separado. Tanto que Deus falou, meu povo é um povo santo. O povo judeu não cometeu pecado? Um monte, está lá no Velho Testamento. Mas por que o povo judeu é chamado de santo? Porque é um povo separado, separado dos costumes dos outros povos. Então isso que quer dizer santo. Então quando os israelitas separavam as ofertas para levar aos levitas, aquelas ofertas elas eram santas. Por quê? Porque a oferta não cometia pecado, não fazia sexo? Né? Não. É porque a oferta era separada para o Senhor, então ela era santificada. Você pode ver aqui em número 18, ó, as ofertas alçadas com todas as coisas santas do filho de Israel, elas seriam santificadas, ó, serão coisas santíssimas. O que é santíssima? Que não comete pecado? Não. Coisas santíssimas é consagrada, separada ao Senhor. Então, tecnicamente, tudo aquilo que o levita tinha como sustento eram coisas santíssimas. Aqui, ó, serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. Do que Deus está falando aqui? Dos alimentos. Aqui, ó, ofertas de alimentos. Não é a mesma coisa? Seriam coisas santíssimas, coisas separadas. Então, quando o sacerdote fala aqui para Davi que ele não tinha um pão comum, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, eu sou um sacerdote, aqui a gente não tem pão comum, porque tudo que a gente recebe é coisa santíssima, é coisa separada para Deus. É que algum israelita produziu e ele separou, ele consagrou ao Senhor. Então eu não tenho um pão comum, porque tudo que nós temos vem disso. É isso que ele está dizendo. Então, na concepção desse pastor que eu estava debatendo, ele acha que uma pessoa, um levita comum, ele teria uma comida comum em casa, que nem uma mãe que fizesse um pão por filho, ele até usou esse exemplo. Aí eu falei para ele, onde é que essa mãe arrumou farinha para fazer comida para o filho? Ela arrumou vindo do dízimo. Então também era uma coisa que também foi separada, e também era um serviço religioso, porque o dízimo era aquilo que os israelitas separavam pela religião judaica, pela fé deles. Então é a mesma coisa. Então o levita ele não produzia, ele recebia dízimo. Os alimentos que os israelitas separavam eram coisas separadas, santas, separado, mesmo sentido. Logo, todo o alimento dos levitas provinham sim de coisas santas, de coisas consagradas. Então era tudo basicamente, tecnicamente, separado. Então seria estranho Maria permanecer com Isabel por aproximadamente 3 meses se ela não fosse da mesma tribo. Ainda mais naquela época, quando eu falei para o pastor que havia muito legalismo, né? Havia muita rigorosidade pela lei. Você vê no Novo Testamento os judeus implicando com Jesus por tudo. Ah, teu mestre come sem lavar as mãos, teus discípulos não jejuam. Tudo os judeus tinham uma legalidade rigorosa. E também o Talmud confirma um pouco isso, que os judeus eram muito legalistas no primeiro século, né, zelosos da lei. Então ia ser meio estranho, né, Maria, que não fosse, por exemplo, da tribo de Judá, ficar lá 3 meses se alimentando dos dízimos, né, das ofertas que seriam aquilo que o povo israelita separou, né, de acordo com a lei, e ela ficar lá 3 meses. Não teria muita lógica. Então Lucas, ele não falaria. Então, só para resumir aqui, se eu for tomar então como argumento que Maria era judia, que tudo isso aqui é só uma má interpretação minha, então Lucas não falou nada dos familiares de Maria, nem do pai, irmão, mãe, não falou nada. Eita, que meu português aqui tá horrível, pessoal. Vocês perdoem que meu teclado tá bem ruim, então eu escrevo correndo, eu tenho que estar corrigindo as palavrinhas. Mas estranhamente Lucas não falou nada dos pais de Maria e dos parentes, mas ele narra que ela ficou 3 meses na casa de uma parente, uma conterrânea, né, dela, que não era consanguínea e que pertencia a uma tribo específica que tinha esses preceitos aqui específicos. Ó. Uma tribo tão específica que até Davi teve que ir lá que pedir ao sacerdote para se alimentar. Mas Maria não, Maria que era judia, segundo esse raciocínio, ela ficou lá 3 meses lá vivendo com Isabel de boa. Isso numa época onde a lei era bem zelada. Então, sinceramente, com todo respeito aí a quem tem essa visão, eu discordo, eu acho que não teria lógica nenhuma, tá? Agora, um outro argumento que o pastor não usou no debate, mas eu também já ouvi, principalmente em blogs, né, que eu vejo que alguns cristãos defendem isso, eles usam esse argumento de Lucas 1,26, que eles dão a entender que Lucas disse que Maria era sim da casa de Davi. Porque Lucas 1,26 diz assim, ó, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo homem era José, da casa de Davi. Tá vendo? Ele foi enviado a uma virgem desposada da casa de Davi. Então logo, Maria era da casa de Davi, judia,
Mas só que aqui o autor, ele muda o sujeito da frase para o marido dela. E é dele que ela está falando. O homem era José. Não era Maria que era José, era um homem. E era o José que era da casa de Davi, não Maria. Então isso tem que ter um pouco de interpretação, análise sintática do texto. Era José que era da casa de Davi, não Maria, correto? E mesmo se vamos supor que a gente fosse tomar aqui vamos forçar um pouco e dizer que o sujeito da frase era Maria, porque ele começa dizendo que era Maria, e ela que fosse da casa de Davi. Mesmo assim, ela poderia ser da casa de Davi por um casamento, porque a mulher, quando se casa com um homem, segundo a lei, ele se torna uma só carne. E se José era da casa de Davi, logo Maria passaria a pertencer a essa casa por casamento. Então, mesmo assim, não sustentaria o fato dela ser judia, ok? Só pelo casamento, ou seja, ela se tornou judia. Bom, continuando. Onde é que eu parei aqui? Ok, genealogia. Um argumento bem antigo na história da igreja, inclusive, diz que a genealogia de Lucas, isso aqui é bem desde lá do primeiro século, Orígenes já falava disso, os apologistas, né, da igreja. Eles falam que a genealogia de Lucas seria a de Maria, e a de Mateus e de José, e a de Mateus seria a genealogia de José. Logo, Maria seria judia também. O problema é que Lucas diz que a sua genealogia é a de José também, e não de Maria. Aqui, ó. Aqui não é eu que estou dizendo, eu não sou o autor da Bíblia, ó. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José. Então Lucas não menciona Maria aqui na genealogia dele, ele menciona José. Então como é que fica? Então Lucas, ele errou aqui? Não, Lucas é claro ao afirmar que a genealogia que ele está escrevendo era de José como pai de Jesus, e não Maria, não é de Maria a genealogia. Aí alguns blogs argumentos que Lucas citou José porque não era comum, aqui eu esqueci uma palavrinha, citar o nome de mulheres em genealogias. Então logo Lucas teria citado o marido de Maria no seu lugar. Mas dentro da genealogia de Lucas, ele cita o mesmo nome que Mateus. Aqui, ó. Lucas fala de Zorobabel, filho de Salatiel. Perdão, é isso mesmo. E Mateus também fala de Zorobabel, filho de Salatiel. Vocês notaram que é o mesmo nome, ó? Zorobabel, filho de Salatiel, Zorobabel, filho de Salatiel. Então os dois estão falando da mesma genealogia, de José. José, que supostamente seria descendente de Zorobabel, filho de Salatiel, que eles usam o mesmo nome. Aqui, ó, eu tenho até uma tabelinha aqui para mostrar para vocês, ó. Salatiel, Zorobabel, Salatiel, Zorobabel. Então Lucas deve ter recebido uma genealogia equivocada, porque seria completamente impossível que Zorobabel e Salatiel descendessem de filhos diferentes de Davi. Aqui, ó. Um descendeu de Salomão, aqui, ó, segundo Mateus, e o outro descendeu de Natã. Como? É completamente impossível, é humanamente impossível. Mas Lucas então recebeu uma genealogia completamente equivocada, e não é o único nome que ele repete. Mas tudo bem. Um dos argumentos que é muito comum é esse, ó. Eles poderiam ser pessoas com o mesmo nome, Ronaldo. Que nem você vê, por exemplo, José da Silva. Tem um monte no Brasil. Pois é, só que os hebreus eles utilizavam a filiação como se fosse um tipo de sobrenome. Você pode ver nos profetas, em quase todos os livros da Bíblia. Logo, seria improvável que um outro Salatiel colocasse o nome de seu filho de Zorobabel, porque senão ia dar confusão com o personagem histórico lá, após o retorno da Babilônia, não ia ser comum. Então, se um judeu chamasse Salatiel, ele ia colocar o filho dele de nome de outro personagem, justamente para evitar a confusão. Até porque Salatiel, na verdade, não era filho de Zorobabel, mas neto, conforme você pode ver em Crônicas. Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Pedaías. E Pedaías gerou Zorobabel. Logo, Zorobabel era filho de Pedaías, que era filho de Salatiel. Então, Zorobabel era neto de Salatiel e não filho de Salatiel. Então, o fato de tanto Mateus quanto Lucas omitir esse nome aqui, ó, Pedaías, ó, nem Mateus e nem Lucas citam esse nome, já dá a entender que eles estão falando do mesmo personagem. Porque eles queriam identificar o Zorobabel histórico, lá pós-retorno da Babilônia, que foi um homem muito importante no período do retorno, e Zorobabel era chamado filho de Salatiel. Aqui, ó, vocês podem ver em Neemias, Zorobabel, filho de Salatiel. Você vê que Neemias chama Zorobabel assim, mesmo sabendo que tem mais um nome aqui no meio. E Ageu também, ó, Zorobabel, filho de Salatiel. Vocês notaram? Por que se usa assim então Zorobabel, filho de Salatiel, Ronaldo? Se ele era neto de Salatiel? Porque era comum chamar alguém importante pela filiação, mesmo não sendo um descendente direto. Como por exemplo aqui em Lucas, ó.
Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus era filho de Davi? Não. Mesmo pelo Novo Testamento, por essas genealogias, ele era um descendente de Davi. Mas por que ele é chamado de filho de Davi? Porque era uma forma de identificar aquele personagem, porque Davi foi um homem muito importante. Então, como Davi foi um grande rei muito querido por Deus, então era uma forma respeitosa de identificar Cristo, o filho de Davi. Da mesma forma, Zorobabel. Salatiel foi um personagem muito importante, assim como Zorobabel. Então era comum um ser chamado filho do outro, ainda que não fosse. Então, se os dois evangelistas omitem o nome, é porque eles queriam fazer uma identificação do mesmo personagem. E as duas genealogias terminam com José. Então não tem como a gente dizer que Lucas está falando de Maria. Correto? E sobre os apócrifos eu não vou falar nesse vídeo, porque senão a gente vai entrar numa outra complexidade. Porque se a gente for tomar os apócrifos como base teológica, como no caso o proto-evangelho de Tiago, tudo bem que os argumentos também podem ser bem analisados. Posso até fazer num outro vídeo. Mas aí também então a gente vai ter que considerar muita coisa que contradiz o sinótico dos evangelhos. Então eu estou optando por enquanto por encerrar o vídeo por aqui, ok? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.